Bom dia a todos os irmãos, feliz sábado a todos. Todos sejam muito bem-vindos à casa de Deus nesta manhã de sábado. Nosso segundo sábado depois que nós reabrimos a igreja, para os cultos presenciais. Quero desejar um bom dia a todos e desejar um bom dia e um feliz sábado também para quem está nos acompanhando pelo Facebook. Que todos possam estar bem nas suas casas e que nós possamos adorar juntos ao nosso Deus nesta manhã. E antes de iniciar os nossos louvores, vamos elevar aos céus uma oração neste momento? Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos na Tua Santa Casa e queremos te pedir que o Senhor venha estar habitando aqui no meio de nós e tocando em nossos corações em tudo que acontecer nesta programação. Esteja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós estamos dando início à nossa Semana de Oração Jovem, que nós temos a nossa bandeira do Ministério Jovem. E para iniciarmos os nossos louvores neste momento, vamos cantar a música Me Levanto. Não tenho certeza se todos conhecem, mas vamos juntos ir aprendendo e aos poucos nós vamos deixar ela 100%. Diante de mim, diante das coisas que um dia sonhei, diante da glória que o mundo possa me oferecer, me levanto, eu me prostrarei somente diante de reis, diante de homens que tenham poder, diante da morte. Se a minha vida agora eu perder, me levanto, eu me prostrarei. Pois só Tu és Santo Deus, nos rendemos a Ti, enche os corações de verdade e poder, pra que em nós se revele Tua glória, Tua de Ti, hoje consagro meu coração pra ser usado, a minha vida entrego em Tuas mãos, me levanto pra servir somente a Ti. Enche os corações de verdade.
Amém. Que o mundo ele possa ver em nós, né, todas essas características maravilhosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Poder, que nós possamos estar sempre conectados com o nosso Senhor para que possamos receber o poder para levar o Evangelho para aqueles que ainda não receberam. Neste momento eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé e vamos juntos cantar a música Tudo por Ele, que é a música tema do nosso Ministério Jovem deste ano de 2020, e convido a igreja para cantarmos juntos neste momento. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. E na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Reino seja em nós, e nossa vida é só por ele. A glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida é só por ele. A glória e o louvor, que o reino seja em nós. Nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele.
que o reino seja em nós, em nossa vida só por Ele. Amém. Que nós possamos viver para honrar e glorificar o nome do nosso grandioso Deus e fazer com que tudo seja para Ele. Amém? Neste momento vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, grandioso Pai, queremos te pedir a tua unção neste momento, Senhor, que nós iremos recapitular a lição da nossa semana, que o Senhor venha abrir os nossos corações para que nós juntos venhamos entender a mensagem, para que nós possamos entender o que vai ser falado e assim colocar em prática em nossas vidas todos esses ensinamentos que nós aprendemos com a lição da Escola Sabatina. Que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão presentes aqui, os que ainda irão chegar e aqueles que estão nas suas casas, nos acompanhando pelo Facebook também. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. A volta para casa. Na juventude, Alfonso fugiu da Guerra Civil da Libéria, embarcando em um trem para Guiné. Apesar de ter sido criado em uma família adventista, no novo país ele largou os princípios de Deus. Alfonso virou traficante, aplicava golpes e ainda lavava dinheiro. Entretanto, queria sempre mais dinheiro. Em busca de novas oportunidades, ele se mudou para o Senegal e lá também vendeu drogas, enganou as pessoas e lavou dinheiro. Alfonso fez isso ainda em outros 5 países e em cada um deles ganhava muito dinheiro para manter uma vida extravagante. Mas na Indonésia a sua consciência começou a pesar e ele desejou voltar a obedecer aos caminhos de Deus. Então Alfonso largou sua vida de crimes, passou a trabalhar como jardineiro e encontrou uma igreja adventista para frequentar. Os membros dessa congregação o ajudaram como puderam e até restabeleceram o contato dele com seus pais. Alfonso ainda se casou neste período. Entretanto, logo voltou a vender drogas, aplicar golpes e lavar dinheiro. Mas algo estava diferente. Ele se pegava pensando em Deus. E então, certo dia, em uma livraria, encontrou uma Bíblia. A Bíblia estava aberta em Eclesiastes 1:2, que diz: tudo é vaidade. Ele percebeu que sua vida era cheia de vaidades. Em 2006, em busca de uma vida mais simples, ele voltou para a Libéria com sua esposa. E lá os dois entregaram o coração a Jesus e foram batizados na Igreja Adventista. Atualmente, Alfonso trabalha como madeireiro e sua esposa vende mantimentos em frente de casa em Buchanan. Alfonso ama compartilhar seu testemunho, mostrando que Deus perdoa a todos, basta aceitar a sua graça. Parte da oferta do trimestre irá ajudar na construção de uma nova escola de ensino fundamental em Buchanan, Libéria. Alfonso e muitas outras famílias desejam enviar seus filhos para essa escola adventista. Por isso, sejamos liberais.
Um bom sábado a todos os irmãos. Estamos aqui agora para recapitularmos a nossa lição que a gente estudou durante a semana. E hoje a gente vai recapitular a lição de jovens. Deixa eu abrir o tema aqui. E o tema da nossa lição de jovens dessa semana foi o poder do discipulado, oração. Antes da gente começar a recapitular, vamos fazer uma oração para que Deus ele possa estar dirigindo essa nossa recapitulação e que Ele possa ser a pessoa principal que esteja falando conosco para que a gente possa aprender. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, grandioso que está no céu, obrigado, Senhor, por mais um sábado que temos em Tua presença, pelo Teu amor, carinho e cuidado por cada um de nós. Seja perdoando-nos, ó Pai, os nossos pecados, seja derramando Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, seja moldando o nosso coração e seja nos transformando. Neste momento agora, Pai, que eu vou dirigir essa recapitulação da lição, que o Senhor possa estar me tirando de cena e que o Senhor possa entrar em cena. Que eu possa ser apenas um prego, ó Pai, exposto na parede e que o Senhor possa ser o quadro, ó Pai, pendurado sobre mim. E que ao olhar para a parede, as pessoas possam ver o Senhor e não a mim. Que elas possam ver a bela imagem que Tu és e que elas possam estar refletindo sobre essa imagem que o Senhor traz para cada um de nós. Esteja conosco, esteja nos dirigindo e que Teu Santo Espírito possa dirigir o nosso coração, que Ele nos ajude a compreender. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome poderoso de Jesus. Amém. E o texto da lição dessa semana se encontra lá em Lucas 11, Lucas capítulo 11, vamos dar uma lida aí rapidinho para a gente compreender o que a gente vai falar. Lucas capítulo 11. Você que também está em casa, se quiser acompanhar, pode acompanhar aí, Lucas capítulo 11, do verso 1 até o 13. Estou um pouquinho nervoso, que é a primeira vez que eu estou aparecendo na internet, então a perna aqui atrás do púlpito está um pouco tremendo, mas vamos lá. Lucas 11, do verso 1 até o 13. Diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Verso 5. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los, por ser meu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Interessante esse texto, né? Dá para a gente tirar bastante reflexões sobre esse texto, né? Mas aqui a lição começa. A gente sabe que o texto-chave para todo esse trimestre se encontra lá em Mateus 28, de 16 a 20.
E um desses, não vou abrir o texto por causa do tempo, mas um desses versículos de Mateus 28, 16 a 20, especificamente o verso 18, fala que Deus ele tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Ou seja, Jesus ele tem toda a autoridade em qualquer lugar. Né? Como essa lição está falando do discipulado, a gente sabe que Jesus ele tem toda a autoridade, todo o poder para estar nos ajudando a fazer discípulos. Uma coisa interessante é que nós só conseguimos fazer discípulos por meio do poder de Jesus Cristo. Interessante, né? Jesus Cristo, ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ensinava, né? E com todo esse poder, nós temos a oportunidade, porque Jesus ele nos dá esse poder também. E através de quê? Da oração, né? E o interessante é que muitas pessoas têm dúvida, né? Como a gente, tão pecador, tão imundo, podemos levar pessoas ao pé de Cristo? Somente pelo poder que Cristo tem. E esse poder, ele nos empresta, ele nos doa, ele nos ajuda a estar alcançando pessoas, quando a gente dedica uma vida de oração. E uma coisa muito interessante, né? Uma das coisas que a gente consegue fazer discipulado é com a vida de oração, uma vida de testemunho, uma vida de estudo da Bíblia, né? Mas nessa semana a gente está focando na oração. E nas outras semanas a gente vai focar no estudo da Bíblia e no testemunho também. Mas uma coisa que a gente pode parar para pensar, o porquê os discípulos de Jesus pediram a ele para ensinar a orar? Interessante, né? Poxa, os discípulos já tinham visto os sacerdotes orar, já tinham visto os discípulos de João orar, mas o que encantou os discípulos ao ver Jesus orar? O que será que Jesus fazia ou como Jesus realizava a sua oração para fazer com que os discípulos ficassem tão alegres, com aquela vontade de aprender como Jesus fazia? Uma coisa interessante é que os discípulos, eles pedem para que Jesus lhes ensine a orar. O interessante é que Jesus, ele ensina. Realmente, Jesus, ele tinha um jeito, uma comunhão diferente com Deus. Realmente, a oração de Jesus era uma coisa não humana, uma coisa sobrenatural. Ao os discípulos olharem para Jesus orar, eles ficaram cheios de vontade para aprender. Porque aquilo era uma coisa de total comunhão com Deus. E Jesus, ele é a melhor pessoa que pode nos ensinar a orar. Jesus, ele é a pessoa que venceu, que vence e sabe melhor que qualquer um de nós, né? A pessoa que esteve aqui na terra, no mundo, e venceu todas as tentações, todas as armadilhas do inimigo. Então, nada melhor e ninguém melhor para a gente pedir que nos ensine a orar do que Jesus, né? E quando a gente pede para Jesus nos ensinar a orar, já é uma oração. Interessante é isso, né? E o interessante é que na lição vem falando durante a semana que a oração não é um talento, não é um dom, não é uma coisa que você nasce sabendo. É uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Isso mesmo, com o tempo. É uma coisa que você vai praticando e vai aprendendo. O interessante é que a oração, a Bíblia fala muitas vezes que é uma conversa de amigo. Já pensou eu aqui na igreja, eu tenho um amigo aqui, hoje tem um monte de amigo aí,
eu chegar para os meus amigos, conversar com eles, uma conversa decorada. Olá, Vinícius, tudo bem? Hoje eu estou aqui para te dar um joia e ir embora para casa, ok? Já pensou os amigos conversarem, uma conversa gravada? Não seria espontânea, não seria uma coisa real. E assim mesmo a gente com Cristo. Hoje em nossa cultura nós temos muitas orações que as pessoas gravam e todo dia ali quando acorda pega aquele poeminha e lê. Os pássaros cantam, quão belo é o nosso dia, que Papai do Céu esteja conosco hoje para tudo sempre, amém. A oração não deve ser decorada. Jesus fala que nós devemos abrir o nosso coração para Ele. Estar tendo essa amizade como amigo. E uma coisa muito interessante também que fala no verso aqui, que aquele amigo que pediu o pão para o seu outro amigo, ele só conseguiu o pão porque ele foi insistente. Ele foi ali, ficou pedindo com insistência. E muitas das vezes a gente ora e, se acontecer tá bom, se não acontecer também tá bom. Já pensou se esse amigo pedisse aquele amigo dele, me dá um pão. E fosse vir, não dá não porque meu filho está dormindo, e ele fosse embora para casa. Será que ele ia conseguir o pão? Não. A Bíblia relata que esse amigo, ele só conseguiu o pão por causa da sua insistência. E nós podemos ter essa insistência com Deus também. Quando nós aumentamos a nossa intimidade com Cristo, nós podemos sim pedir a Ele com fervor e Ele vai nos dar. Nós precisamos ter essa insistência com Deus também, através da oração. Devemos orar, devemos pedir, devemos fazer prova de Deus. E assim Ele nos atenderá. E também, durante essa semana, aqui na parte de terça-feira, eu achei algo muito interessante, que fala assim, na parte de terça-feira: por outro lado, alguns cristãos limitam o relacionamento com Deus à mera crença em sua existência. Tiago diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Ter relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro, intenso, fervoroso e apaixonado, resulta naturalmente em persistência, porque passamos a conhecer melhor sua pessoa e desenvolvemos intimidade e confiança. Essa intensidade foi destacada na afirmação de Cristo: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. E em outras palavras, se nós, pecadores egoístas, somos capazes de fazer boas coisas para nossos filhos e amigos, quanto mais um ser infinitamente perfeito pode fazer coisas boas para seus filhos persistente. Olha só que interessante. Não basta apenas a gente crer que Deus ele ouve as nossas orações, ou apenas crer que Deus existe. A gente orar quando acorda, no café da manhã, no almoço, na janta, nas refeições, nas horas que a gente precisa ou quando vai dormir. Assim, não é um relacionamento, como a lição destaca nessa semana. Primeiramente, o hábito da oração deve ser desenvolvido por meio de disciplina. Embora essa palavra provoque aversão em muitas pessoas, a disciplina é essencial para o discípulo de Cristo. É da vontade de Deus que desenvolvamos o hábito da oração regular. A salvação é efetuada por meio do sangue de Jesus e não inclui nossos méritos,
mas devemos desenvolver práticas que nos mantenham na salvação concedida por Cristo. Sem o poder da oração, os discípulos se desligam de Deus e muitos acabam abandonando o rebanho de Cristo de maneira gradual e quase imperceptível. Olha só, quando a gente enfraquece a nossa oração, quando a gente para de orar, a gente se distancia de Cristo. E na lição dessa semana fala que Satanás ele não nos atrapalha, ele não nos tira, ele não nos puxa da presença de Deus. Ele somente faz com que a gente pare de orar. Olha só que interessante. Satanás fazendo com que a gente pare de orar, ele está conseguindo o objetivo dele. Nós sabemos que a oração é o respirar da alma. A oração é a coisa mais importante do cristão. O cristão, ele deve ter uma vida de oração. Porque nós sabemos que a nossa luta, a nossa batalha é contra os principados e potestades, contra Satanás e as forças dele. Nós só conseguimos vencer através da oração e o poder de Cristo. Aqui nessa lição, fala de Martinho Lutero. Interessante que Martinho Lutero, deixa eu achar aqui, ele ora, ele dedica 3 horas de oração por dia. Olha só que interessante, olha só. Vou ler aqui. Essa combinação de persistências, hábitos, relacionamento, amizade, é observada na vida de Martinho Lutero. Do local secreto de oração veio o poder que abalou o mundo na grande reforma. Ali, com santa calma, os servos do Senhor colocaram os pés sobre a rocha de suas promessas. Durante a luta em Augsburgo, Lutero não passou um dia sem dedicar pelo menos 3 horas à oração, e eram horas escolhidas dentre as mais favoráveis ao estudo. Na intimidade de seu quarto, ele era ouvido derramando a alma perante Deus em palavras cheias de oração, de adoração, temor e esperança, como quando alguém conversa com um amigo. E, dentre outros exemplos, a gente também tem Daniel na Bíblia e outros profetas, apóstolos, discípulos que tinham uma vida dedicada à oração. Olha só como importante é a gente ter essa vida de oração. E Martinho Lutero, incrível que ele separa horas de oração, olha só que interessante, horas de oração. Já imaginou você passar 3 horas orando? Eu acredito que é uma coisa assim que hoje em dia eu acho que eu não conseguiria. É muito difícil. Eu lembro da vigília que teve aqui na igreja, que a cada umas 5 vezes, 30 minutos a gente estava orando, né? Parava, orava 30 minutos, refletia mais um pouco e depois orava 30 minutos. E eu falo com vocês, foi difícil. Quando nós não estabelecemos essa comunhão com Cristo, a gente não consegue orar. Hoje possa ser difícil que você ore mais de 1 minuto, mas peça a Deus, assim como os discípulos, peça a Jesus para que Ele te ensine a orar. Eu acredito que através da comunhão, a cada dia ali você separando um momento de oração, você vai conseguir sim ser uma pessoa de comunhão com Deus. E para fechar aqui a nossa recapitulação, uma dica muito interessante está lá em Mateus, que fala que a oração ela não deve ser repetitiva, não deve ser decorada, né? Isso é um conselho que Jesus nos dá. Quando a gente orar, a gente deve abrir o nosso coração para Deus. Não ficar repetindo palavras ou ficar falando palavras decoradas, mas assim uma conversa que a gente teria com o nosso amigo. Na Bíblia a gente encontra textos que, quando o cristão ele para de orar,
é como se ele estivesse morrendo. Então, você, querido irmão, que está aqui na igreja, querido irmão que está acompanhando aí na sua casa, não esteja morrendo por falta de oração. Se agarre a Cristo, estabeleça horários, né, dias, estabeleça uma rotina de oração, para que assim você esteja estando vivo, esteja respirando espiritualmente. Peça com fé, persistência. Se agarre ao seu melhor amigo, que é Cristo, e ele te ouvirá. Tenha isso em seu coração e que Deus esteja com cada um de nós. Para encerrarmos, vamos fazer uma oração? Fechamos nossos olhos. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, grandioso que está no céu, obrigado, Senhor, por teu amor, carinho e bondade por cada um de nós. Senhor, nós não sabemos orar. E seja, Pai, nos ensinando a orar. Nós queremos, ó Pai, estarmos mais perto de Ti, queremos ser seu amigo. Ó Pai, esteja nos ajudando a estabelecer essa relação, essa comunhão com o Senhor. Que durante o dia a gente possa, quando a gente se sentir desanimado, sem nenhuma vontade de orar, que o Senhor possa estar fazendo com que o Teu Santo Espírito possa nos incomodar, para que naquele momento, naquela hora, que Teu Santo Espírito tocar em nosso coração, que a gente possa orar. Que possamos, ó Pai, estar respirando espiritualmente. E seja, ó Pai, nos fazendo receber o Teu poder que foi dado ao Senhor. Em qualquer lugar deste mundo, do universo, ou onde você esteja. O Senhor pode, o Senhor é poderoso. Nos conceda esse poder para que a gente possa estar vencendo o pecado, que possamos ter essa vida de comunhão, que possamos fazer discípulos para o Senhor. Que possamos levar as pessoas para o Teu reino, para que elas possam estar morando em um lugar melhor. Seja, Pai, nos ajudando, nos dê um restante sábado em Tua presença, seja com esse culto, seja com cada irmão que está em casa nos acompanhando. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Depois dessa recapitulação da nossa lição de jovens maravilhosa pelo nosso querido irmão Edson, nós estaremos neste momento louvando mais uma vez. Quero convidar todos vocês da igreja mais uma vez para juntos louvarmos ao nosso Deus. E vocês também que estão aí nos assistindo pelo Facebook, vamos iniciar os nossos louvores neste momento, cantando o hino Seja o Centro. Vamos juntos louvar e exaltar o nome do nosso grandioso Deus nesta manhã de sábado. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele que nos guarda e que operando quem impedirá? Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui.
nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Amém. Que Jesus ele possa ser o centro de nossas vidas, né? Que nós possamos sempre colocar Ele no centro e que tudo que nós viemos fazer que possa ser para Ele, para a honra e glória do nome dEle. Vamos continuar louvando neste momento e vamos cantar a música Ele Reina. Convido a igreja para que se coloque de pé para que possamos louvar juntos. E você que também está aí na sua casa, nos assistindo pelo Facebook, também vamos louvar juntos ao nosso Deus neste momento mais uma vez. Nascente ao poente. Do nascente ao poente, seja então louvado o nome do Senhor. Exaltado. Exaltado acima das nações, tem a sua glória acima deste céu. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas, Ele reina acima deste céu.
acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Deus maravilhoso, Ele levanta do pó aquele que cai, Ele transforma o pobre em príncipe. Cante comigo. Deus do pó levanta quem caiu e faz o pobre se assentar com príncipes. Cura a mulher estéril e dela faz alegre mãe de filhos. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Aleluia. Tenha certeza no seu coração de que Deus, Quem é como o Senhor? Ele se inclina para ouvir Quem é como todas as Deus? seus pedidos. Sabe, esse é um rei que Ele nunca sempre deixa o seu está ao seu trono lado vazio. para poder te Ele sempre é rei, Ele é sempre Deus. Ele sempre será o seu guia, o seu protetor, sempre será o seu escudo. Louve-se Deus por toda a sua vida. Amém? Amém. Amém. Provai e vede. História de hoje: baterias carregadas. Arnaldo, eu queria ver contigo a possibilidade de tu me ceder o sábado. Eu me tornei adventista e tu sabe que a gente guarda o sábado. Olha, Irivan, não tem como te liberar no sábado. Sábado é o dia que nós mais temos pessoas aqui para atender. Já acabou esse negócio de Antigo Testamento, de sábado. Ninguém usa mais isso, Irivan. Arnaldo, tu sabe que eu tenho 6 anos e meio contigo aqui e eu nunca tirei férias. Existe a possibilidade da gente trocar esse tempo de férias pelas horas do sábado. Por que a gente não faz um acordo aqui e tu não me cede isso? Os dias se passaram e nada havia sido decidido, até que meu patrão me chamou para conversar. Irivan, quero falar com você agora. Aqui está um acordo sobre as suas férias. Quero que você leia e assine.
Mas também tem uma coisa, Irivan. Quando eu precisar de você no sábado, você vai ter que vir. E eu não lhe devo mais nada das tuas férias. Não, patrão. Mas não foi esse o nosso acordo. As férias nós trocaríamos pela liberdade do sábado. Se não tem como para você, já pensando nisso, tá aqui a sua carta de demissão. Pode assinar. Mas só R$500? 6 anos e meio, patrão. Você acabou de assinar um documento abrindo mão das suas férias. Eu não lhe devo mais nada. O que posso fazer é os R$500 mais um Fusca. Eu aceitei tudo aquilo, confiando plenamente que Deus haveria de me socorrer. Com o dinheiro recebido, eu paguei algumas contas que devia, fiz uma compra de supermercado e procurei diminuir os problemas que estávamos passando. Eu, minha esposa Ana, que estava grávida, e meus 2 filhos. Eu precisava de um capital para investir no meu próprio negócio. Foi aí que eu dei uma boa arrumada no Fusca e o vendi. Com o dinheiro, eu montei uma pequena lojinha em sociedade com minha tia e iniciei a empresa com 17 baterias. No primeiro mês, não vendi quase nada e eu passava dias e dias sem saber o que fazer. Mas o negócio foi se firmando a ponto de aumentarmos a loja e conseguirmos um capital. Nessa época, o imóvel que nós alugávamos foi colocado à venda pelo proprietário. E por ser seu inquilino, tivemos a preferência para comprá-lo. O ponto era muito bom para o nosso ramo de negócio. E eu não podia perder aquela oportunidade. Depois de juntar o que tínhamos em caixa, um empréstimo bancário, mais 2 empréstimos com parentes e a venda de um carro, ainda nos faltavam R$3.000. Não havia onde conseguir mais dinheiro. Naquele momento, um cliente entrou na loja e parecia estar muito interessado em comprar baterias para revender em sua cidade. Eu o atendi muito bem, como sempre fiz com meus clientes. A conversa avançou no sentido dele levar uma boa quantidade de baterias e ainda me pagaria à vista. Quando somamos o valor total da compra, deu exatamente R$3.000. Assim que o cliente pagou e foi buscar o carro para levar as baterias, eu me ajoelhei e agradeci ao meu Deus por aquele milagre. Hoje, depois de muitos anos, a Castanhal Bateria é a principal casa de baterias da região. Depois de o adorarmos com nossos dízimos e ofertas e ainda ajudarmos na construção de uma igreja, nós investimos no negócio com sabedoria e sob orientação divina. Durante toda a minha vida, eu pude ver a mão de Deus guiando meus passos. Nos momentos difíceis, nos quais eu não via nenhuma saída, milagres aconteciam à minha frente. Por isso, eu tenho sido muito abençoado. Louvado seja o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Neste momento, os irmãos que sentirem o desejo poderão adorar o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, mas deve vir um de cada vez para poder depositar o seu dízimo e a sua oferta aqui no gasofilácio. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso
isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver em meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver em meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença para engrandecer o Teu santo nome. Peço, Senhor, que esteja sobre nós e que abençoe o culto de hoje. É que eu te peço e agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Feliz sábado vocês que nos acompanham pelo Facebook. Que a paz do Senhor esteja na sua casa também. Amém? Hoje nós temos o privilégio de adorar a Deus aqui reunidos. Há um tempo atrás essa realidade estava meio difícil. A gente pensava, né? Quando será que vamos voltar? Mas graças a Deus, aos poucos nós temos visto as coisas se encaminharem e essa oportunidade de estar aqui reunidos entre irmãos para adorar a Deus, isso não tem preço, né? E que o nome do Senhor Jesus seja louvado no dia de hoje. E hoje é um dia também muito especial, além de ser sábado, né? Que já faz, né, ser um dia especial. Hoje nós estamos iniciando a nossa semana de oração jovem, reencontro, né? E nós teremos aí os cultos domingo, quarta e sábado aqui na igreja presencialmente, e nos outros dias da semana vai ser pelo Facebook, né, Gabriel? Pelo Facebook vai estar sendo transmitido, o pastor Kênio vai estar pregando e vão ser mensagens maravilhosas, mensagens que vão nos levar realmente a ter um reencontro com o nosso Pai. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Amém? 2 Pedro, capítulo 3. Todo mundo abriu? Antes da gente ler a palavra, nós vamos orar. Vamos pedir a orientação de Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor.
Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, porque nós entendemos, ó Deus, que nós precisamos estar contigo para vencermos nas lutas desta vida. Nós estamos aqui, ó Pai, para colocar diante de Ti esse coração todo defeituoso, ó Pai, para que o Senhor opere um milagre. Nós viemos aqui, ó Pai, para ter um encontro contigo, ó Deus. E sabemos, e a Tua palavra diz que onde tem 1 ou 2 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Nós podemos sentir a Tua presença em nosso meio, ó Pai, e nós pedimos do fundo do nosso coração que todo esse louvor, todo este culto seja para somente Te adorar, seja somente para Te engrandecer. Seja, ó Pai, com cada um de nós que aqui estamos, que o Teu Santo Espírito ele venha encher o nosso coração, ele venha abrir a nossa mente, para que essa mensagem ela entre e ela faça morada em nós. Para que nós saímos daqui, ó Pai, com essa mensagem pulsando na nossa vida, com o desejo de ver o Senhor Jesus voltar em breve. Em nome de Jesus, nós entregamos em Tuas mãos. Amém, Senhor. Bom, a mensagem de hoje, ela tem o título Pressa e Promessa. Não sei se vocês têm percebido, mas a gente vive num tempo em que a gente corre muito. A gente está constantemente correndo. É só você parar em algum lugar e observar o movimento das pessoas. Eu não estou falando correr de se exercitar. Isso é bom. Eu estou falando que as pessoas estão sempre correndo para chegar a algum lugar. Elas estão sempre correndo, assim, cheio de coisas para fazer, atrasadas. E um tempo atrás a gente se encontrava com alguém na rua e falava: "Ô irmão, tudo bem?" A pessoa respondia: "Sim, mais ou menos", e algumas vezes não. Hoje, você encontra e fala: "Ô irmão, tudo bem?" "Rapaz, eu estou na correria." E assim se tornou a maneira de que nós expressamos o nosso estado. E esse é um estado quase que permanente. Correria. Muita coisa para fazer. As donas de casa que o digam, né? É muita coisa para fazer, eu tenho que correr aqui porque não vai dar tempo. A nossa correria. E a gente tem pressa para fazer tanta coisa. Nosso dia tem tanta atividade que não cabe. E a gente começa, às vezes, se vangloriar disso. Se vangloriar porque a gente está sem tempo. Já pararam para pensar? Às vezes a gente está lá, está falando, já parou para pensar que quando a gente vai conversar com alguém, a pessoa está tão apressada que ela fala assim: "Olha, essa noite eu dormi pouco, fui dormir 2 horas da manhã. O que você estava fazendo?" "Eu estava trabalhando." E a pessoa estava trabalhando, nossa. "Fui dormir 2h30 da manhã, o que você estava fazendo?" "Eu estava estudando." Aí você que dormiu, você fica assim: "Cara, a pessoa está correndo atrás, está lá e eu estou aqui." Você começa a sentir com a consciência pesada. A verdade é que isso virou uma epidemia. A epidemia da pressa. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser agora, porque a gente não tem mais tempo. A gente vive com tanta pressa que a gente desaprendeu a descansar. Quer ver um exemplo? A gente descansa falando de trabalho. Quando você encontra algum colega na rua, seu colega de trabalho: "Opa, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai e tal?" Aí tem um silêncio. Aí um dos dois rompe o silêncio falando assim: "E lá? E aquele serviço tal? Você conseguiu terminar?" A gente, quando não está correndo, a gente está falando da corrida. Na escola é a mesma coisa. "Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem? Nossa, que prova foi aquela, hein? Você conseguiu fazer? E o número tal?"
Estava difícil, né? A gente descansa falando do trabalho, falando que a gente corre muito. A gente não desliga mais. A gente é tão cheio de coisas e é tão conectados que a gente não tem paciência para esperar uma resposta. A gente manda uma mensagem para a pessoa lá no WhatsApp, daqui a pouco dá um risquinho, opa, mensagem foi. Dá 2 risquinhos, opa, chegou lá. Ficou azul. Ué, gente, a pessoa não vai responder, não? 2 segundos. Ué, 15 segundos. Gente, está demorando demais. Essa semana, eu estava na loja de material de construção e eu cheguei, eu vi uma senhora assim, meio... Estava inquieta, né? Estava lá andando para lá e para cá com o celular na mão e andando. E eu fiquei observando ela. E ela, gente, essas pessoas não respondem. Eu preciso decidir o que eu vou comprar aqui. E ele não responde. Eu já liguei 3 vezes. Eu já mandei não sei quantas mensagens. Já liguei para fulano, para ciclano, para não sei quem. E ninguém responde. Nós nos tornamos incapazes de esperar. Perceba que a gente criou ferramentas ao longo do tempo para otimizar o nosso tempo. Mas ainda assim, a gente vive com pressa. A internet, por exemplo, olha que bênção. Hoje as pessoas não precisam mais ir nos correios. Se eu perguntar aqui para os mais jovens, talvez eles não saibam nem escrever uma carta. Não, talvez saibam, né? Saibam, né, Pedro? Isso, né? Mas se eu perguntar o que significa remetente, tenho certeza que vocês vão se confundir. Por que isso? Porque a gente perdeu o hábito. A gente perdeu o costume. A gente não precisa ir mais lá. A gente tem a internet. Olha que facilidade. Era para tornar as coisas mais fáceis, mas não tornou as coisas mais fáceis. Nós continuamos com pressa. E o resultado disso é que nós criamos relacionamentos superficiais, nós fazemos escolhas impulsivas, nós temos as nossas prioridades distorcidas, nós temos atitudes não refletidas, nós temos insensibilidade, porque nós não temos mais tempo nem para sofrer, nem para curtir o sofrimento. Não curtir, sim, que ele seja uma coisa boa, mas a gente não tem tempo de sofrer. Nem por nós, ainda mais pelos outros. Nós nos tornamos escravos da pressa. Nós não temos tempo para absolutamente nada. E quando a gente vem para a igreja, nós somos convidados constantemente a esperar. Jesus vai voltar. Você tem que esperar. Existe uma promessa de que Cristo vai voltar. Existe uma promessa de que você que é injustiçado no reino de Deus, você vai ter justiça. Existe uma promessa para você que é infeliz, que não tem uma alegria constante, que lá no reino de Deus você vai ser uma pessoa totalmente feliz, plenamente feliz. Amém? Existe um céu, existe promessas e mais promessas. Só que para tudo isso você tem que esperar. Quando, mais ou menos nos anos 80. Nos anos 80, mais ou menos, era uma época que surgiam muitas bandas. E em uma dessas bandas eles tinham uma letra de uma música que dizia assim, talvez os mais antigos aí vão se lembrar. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção. Ou seja, o céu é só uma promessa que nunca chega. Eu tenho pressa e eu vou nessa direção, em outra direção. Quando nós nos cansamos da promessa, a pressa faz
com que a gente vá para outra direção. Quando a gente se cansa de esperar, a gente tenta resolver do nosso jeito. Quando a gente olha para o céu e a gente fala, nossa, Jesus está demorando, a nossa pressa nos leva para a direção contrária da promessa. E na Bíblia também foi assim. Lembram-se de Caim e Abel? A oferta de Caim foi rejeitada por Deus. Mas Deus ele vira para Caim e fala assim, Caim, se você proceder bem, você será aceito. Essa era a promessa. É só você consertar aqui, Caim. Se você proceder bem, você será aceito. Caim não quis esperar a promessa, ele teve pressa. E o que aconteceu? Os homens antediluvianos, eles ouviram Noé pregar há mais de 100 anos sobre um juízo que viria sobre a terra, porque Deus estava insatisfeito com a raça humana. E a promessa era, vai cair chuva. Mas ninguém teve coragem de esperar a promessa. Eles tiveram pressa, foram em outra direção. E o que aconteceu? Todos morreram, exceto Noé e sua família. Depois do dilúvio, Deus coloca um arco lindo, colorido no céu e fala, toda vez que vocês olharem para aquele arco, vocês vão se lembrar dessa promessa. Eu nunca mais destruirei a terra com as águas do dilúvio. Essa era a promessa. Mas o povo não quis esperar a promessa. Eles tiveram pressa. Eles construíram a Torre de Babel. E Deus foi lá e confundiu a língua deles. E se hoje você estuda 2, 3, 6 anos o inglês e não consegue entender, é por causa deles. Abraão e Sara, Deus deu uma promessa para o casal, mas eles tiveram pressa e foram em outra direção, tentaram resolver do seu jeito. E o resultado é que até hoje, os árabes e os judeus vivem em uma constante guerra. Os descendentes de Isaac e de Ismael. Quando Moisés subiu ao monte, o povo pensou, esse Moisés vai demorar. Mas Moisés disse que iria voltar. Mas eles não quiseram esperar a promessa. Eles tiveram pressa e eles construíram um bezerro de ouro e falaram assim, esse foi o Deus que nos tirou do Egito. E por aí vai. Judas e Pedro, cada um do seu jeito, eles não esperaram a promessa, eles tiveram pressa e foram uma direção contrária. E dessa maneira tem acontecido com a gente. Nós temos a promessa, mas a nossa pressa tem nos afastado da direção, tem nos levado para outras direções. Você vem à igreja, você lê a Bíblia, você escuta promessas. Alguns dizem que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Tem promessas, promessas para aquele povo, né, que viveu lá no tempo da Bíblia. São promessas para nós hoje, né? E são inúmeras promessas e mais promessas. Aqui eu estou falando para um monte de gente que gosta de fazer promessa. É promessa para os outros, é promessa para nós mesmos, é promessa para Deus. Eu me lembro que no começo desse ano, acho que foi no primeiro sábado do ano, eu preguei. E eu falei sobre a nossa listinha de promessa, que a gente faz todo ano. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou fazer isso. Aí o tempo vai passando. E cadê a promessa? A gente perde de vista. Mas o fato é que toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Toda promessa pressupõe uma espera. Você tem que esperar. E agora sim,
Vocês que abriram a Bíblia aí acharam que eu tinha esquecido. 2 Pedro capítulo 3, verso 12. Eu vou começar no verso 11. E o contexto aqui, Pedro está falando sobre a vinda do Senhor. Está falando como iria acontecer, alguns sinais. E ele também mostra para nós como nós deveríamos estar. Verso 11. Diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E como que vivem estes? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Amém? Mas espera aí, Maxwell. Pedro está falando que a gente tem que apressar também. O que realmente ele está querendo dizer para a gente nesses versos, nessas palavras? Pedro está dizendo que não é simplesmente para a gente viver sem pressa. Mas a nossa pressa não pode nos levar para longe da promessa. Na verdade, a nossa pressa deve ser, para que a promessa se cumpra o mais rápido possível. Entenderam a diferença? A nossa pressa tem que ser para que a promessa se cumpra o mais rápido possível. Mas enquanto ela não vem, nós vamos esperar. Esperando e apressando. No verso 13 ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Eu não sei quanto tempo você tem esperado essa promessa. O fato é que a gente sente um pouquinho mais de vontade de ver essa promessa em alguns momentos da vida. E esses momentos, às vezes, têm a ver com momentos de tristeza. O velório de alguém, por exemplo. O velório de alguém que a gente ama muito. Nosso coração fica angustiado. E a gente quer ver a promessa se cumprir. Senhor Jesus, volta logo. Eu não aguento mais ter que sepultar os meus amados. Essa promessa, ela fica forte no nosso coração. Mas aí, sabe por quê que a gente tem esse sentimento? Porque a gente percebe que mesmo correndo em toda direção, nada pode apagar a falta que aquela pessoa vai fazer. Nada pode apagar a saudade, nada pode apagar a dor, e nada pode apagar o sofrimento, a não ser o cumprimento da promessa. A promessa, ela existe, a promessa é real, mas só que na nossa rotina, no nosso dia a dia, parece que a promessa está tão distante. É algo tão distante que a pressa nos leva para outro nível de relacionamento com Deus. E a gente agora começa a focar nas coisas daqui e de agora. É o meu trabalho. Senhor, espera um pouquinho aí, Senhor. Não precisa voltar agora não. Está tudo bem. Eu estou sendo bem sucedido. Senhor, eu preciso me formar primeiro, Senhor. Espera. Senhor, eu preciso formar minha família. Eu preciso criar meus filhos. E o nosso foco, ele começa a ser nas coisas de agora. Nós perdemos o interesse no novo céu e na nova terra, os quais habita a justiça. E nós queremos que a justiça habite nos velhos céus e na velha terra. Nós pensamos que é muita coisa viver em função de uma promessa que parece que está longe. A promessa parece tão longe que a nossa pressa é pelo sustento. A nossa pressa é pelas vitórias deste mundo. E nós vivemos nessa correria tão grande
e numa pressa tão grande que nós não temos tempo de reavivar a esperança na promessa. Nós temos pressa para ser feliz aqui e não dá para esperar para ser feliz lá. Quantas vezes você já ouviu que o céu começa aqui? Né? O céu começa aqui. Quando você começa a se dedicar a Deus, você sente o prazer nas coisas de Deus. É a maneira que você vai viver lá no céu. O céu começa aqui. Mas nós esquecemos que a plenitude é lá, não é aqui. Então não adianta você ficar, Senhor, mas eu quero ser feliz aqui. Meu filho, aqui você vai ter momentos felizes. Você quer felicidade plena? É lá. Você quer a solução para os seus problemas? É lá, não é aqui. Aqui você vai ter momentos de paz. Lá você vai ter a plenitude da paz. Um dia, meus queridos, essa promessa, nós fomos despertados para essa promessa. Eu não sei quando foi a primeira vez que você viu um quadro na parede escrito Jesus vai voltar. Eu não sei qual foi a primeira vez que você ouviu alguém falar Jesus vai voltar. Eu me lembro, eu era bem pequenininho, devia ter uns 5 anos, de um grupo de pessoas cantando assim: não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Eu ainda nem entendia direito, mas eu queria estar lá. Talvez você não entendeu direito quando falaram que Jesus ia voltar, mas você acreditou nessa promessa. E hoje é o dia de você reencontrar o Cristo que um dia escreveu essa promessa no seu coração. Não só hoje, essa semana você vai ter a oportunidade de reencontrar o Cristo que escreveu essa promessa no seu coração. Durante o tempo dessas pessoas, desse grupo que cantava esse hino, algumas pessoas se foram aguardando a promessa. Algumas pessoas se cansaram de esperar a promessa e foram em outra direção. Eu escolhi esperar a promessa. Que hoje a sua escolha também seja esperar a promessa. Esperar e apressar. Será que a sua pressa não tem te levado para longe de Deus? Agora nós vamos ouvir um hino, uma participação especial com Arautos do Rei. Olha que chique. Eles vão falar um pouco sobre essa promessa. Enquanto ela não acontece, nós seguiremos esperando, firmes, porque ela vai acontecer. Amém? E o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Tá no ponto lá, Gabriel? Convido você agora enquanto escutamos o hino, que você peça a Deus que Ele venha reavivar essa promessa no seu coração. Creia
crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Ele vem para recolher os que são seus. Eu gostaria de convidá-los a se colocarem em pé. Vamos orar a Deus
e pedir para que Ele acalme o nosso coração, que Ele renove a nossa esperança, que possamos aguardar confiantemente essa promessa. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, nós estamos aqui, ó Deus, confiantes na Tua promessa. O Senhor prometeu um dia voltar para nos levar deste mundo de dor e sofrimento. E essa é a única coisa que move a nossa vida, Senhor. Na verdade, não tem nada mais importante do que a Tua promessa. Confesso, Senhor, que às vezes nós nos sentimos desanimados. Parece que está longe. Parece que não vai chegar. Renova, Senhor, no nosso coração o desejo de ver a promessa se cumprir. Reencontre, Senhor, cada coração que aqui está e confirme. Pendure no nosso coração o quadro da volta de Jesus, para que nós não venhamos perder de vista, para que nós não venhamos nos preocupar com as coisas desta vida e nos esquecer da grande promessa. Sabemos, Pai, que cada passo que nós estamos dando está nos levando na direção da promessa. Se tem alguém aqui, ó Deus, que tem se apressado demais, que tem se cansado de esperar, encontre esse coração, Deus. Conforta esse coração, Pai. Nós sabemos que em breve o Senhor irá voltar. E nós precisamos confiar. E se não for hoje, Senhor, pode ser amanhã. O que a gente precisa saber é que o Senhor volta. E que nós precisamos estar aqui, vivendo em santo procedimento, esperando e apressando a Tua volta. Enche o nosso coração com essa promessa e nos dê este sábado, ó Pai, como uma forma de reflexão, para que nós nos acheguemos mais a Ti. Nós venhamos ajustar o nosso foco e definir novamente as nossas prioridades, para que o céu seja a nossa primeira prioridade, para que nós venhamos buscar a Ti em primeiro lugar em nossas vidas. Seja com todos aqueles que estão nos acompanhando de casa. Alcance o coração desta família, Senhor. Faça morada neste lar. Renove, Senhor, a esperança deles. E que estejamos aqui, ó Deus, prontos, quando o Senhor fizer a chamada. Nós te agradecemos por este culto. E te agradecemos também porque o Teu Santo Espírito se fez presente. Nós sabemos que foi uma batalha espiritual muito grande para que essa mensagem não fosse levada, não fosse pregada. Mas o Senhor nos deu forças. Aqui estavam, Senhor, pessoas orando por este momento. E que o Senhor nos ensine a orar para que venhamos vencer, triunfar. Que nós não venhamos querer as coisas deste mundo, ó Deus, ser feliz aqui. Não. O Senhor tem um céu preparado. O Senhor tem felicidade plena para nós. Que ao olhar para o alto, ó Pai, nós venhamos encontrar o sentido da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Seja conosco nesta semana. Amém. Deus esteja com vocês nesse dia de hoje e sempre. E essa semana não perca a oportunidade de adorar o Senhor. Não perca a oportunidade de ter um reencontro com Cristo. Amém? Deus abençoe.
no céu, não haverá mais lágrimas, e a morte já